Falando de Rede Globo, o nosso queridíssimo amigo Mauro Betti deu uma declaração bastante forte sobre a Globo no Flow Podcast. Vamos tentar entender o que o queridão Mauro Betti falou aqui. É Carlo Ancelotti. Calma aí, deixa eu voltar um pouquinho. Mas enfim, uma cornetadinha leve. cornetadinha leve. Como é que fala? Mas se der pra você falar um pouquinho mais certo, então eu vou falar Juve. E aí eu vou, desculpa, falar mal. Não é que falar mal, mas detonar. Não detonar a Globo, mas Mas enfim, uma cornetadinha leve. cornetadinha leve. A Globo instituiu que o Carlo Ancelotti é Carlo Ancelotti. Aí eu pergunto pra vocês. Tudo bem, o Jair Pisserni, mas ficou Pisserni e ok. Picherni. É difícil falar Ancelotti? Se for assim, a Globo tem que chegar na RBS, na 0 hora, e falar, gente, não pode mais falar Tchê. Tem que falar C. Ô Tchê, em gauchês. Tem que falar C. É difícil falar Ancelotti. Em 83 foi preso um mafioso italiano aqui no Brasil chamado Tommaso Buscetta, como se fala. Evidentemente virou Tommaso Busquetta e ok, ainda mais em 83, durante a ditadura militar, ok. Mas, cara, Ancelotti... Teve um comentarista que eu não vou dizer na Globo que não falou o nome dele. Por quê? Porque é um absurdo ter que obrigar os caras a falar errado. Porque se fosse de novo Kvaratskhelia, ok, mas é Ancelotti, velho. E tá aqui um cara que não posso falar mal da Globo, não devo falar mal da Globo, não porque eu trabalho na concorrência. Eu trabalhei 2 anos no Sport TV, só saí porque quis para ir para Bandeirantes, em 97. Mas o meu pai trabalhou de 10 de agosto de 85 a novembro de 2003 na Globo. A mãe dos meus filhos trabalha na Globo desde maio de 93. Mais pessoas da minha família trabalharam. Ou seja, desde o dia 10 de agosto de 85, alguém da minha família tem leitinho da Globo. Que é foda. Eu respeito e tal, mas discuto muito. Porque, inclusive, a Globo não chamava, e não é porque o estádio do meu time, mas o Palmeiras, o estádio Allianz Parque, foi chamado de Arena Palestra, absurdamente pelo Grupo Globo. Porra, é um direito ao nome. Que a Globo agora chama de Morumbi, chama de Neoquímica Arena, chamam porque pagam. E tem que chamar, gente, não é um name rights, é um dever de dizer o nome. É um absurdo, abjeto, o departamento comercial mandar no jornalístico e mandar no dever de dizer o nome certo. É Neoquímica Arena, é Neoquímica Arena. É Liga Arena, ou já foi Kyocera Arena do Atlético Paranaense, é Kyocera Arena. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. E na Fórmula 1 é RBR, o caralho. Cara, lembra da Ubra? Universidade Luterana do Brasil, no Porto Alegre, não em Porto Alegre, em Canoas, perto de Porto Alegre, lá virou Canoas, porque não podia chamar de Ubra, que é uma universidade, como chamar FIAN, onde eu estudei, o Largo de São Francisco, onde eu estudei também direito na USP. Só que o que acontecia? Ao chamar de Canoas, tem um outro time chamado Canoas. Aí começaram a chamar de universidade. Velho, é um nome. Pô, se for assim, então não chama Flamengo, que é Flamengo, porque tem Pentes Flamengo. Então chama o time da Gávea, do Ninho do Urubu. Cara, é absurdo. E aí a Neoquímica Arena já é um outro momento e você já fala desde o início. Se eu sou o Palmeiras, eu cobro o Allianz Parque, eu cobro retroativo. Eu falo, cara, vocês não chamaram. O Pão de Açúcar virou o PAEC na Globo, que teve que virar o Dax, porque não ia ser chamado de Pão de Açúcar na Globo. Esse é um fato real que eu participei. Caralho, o Pão de Açúcar virou Audax porque não seria chamado de Pão de Açúcar na Globo, cara. A força do Essa cara. eu não sabia. Essa eu não força sabia. Essa eu não sabia. História. Que coisa, eu não sabia disso. É, cara. O José Carlos Brunoro, à época, diretor da PAEC, me liga um dia e falou, Mauro, o Pão de Açúcar, que é chamado PAEC no Grupo Globo, vai ter que virar outra coisa. Porque se o PAEC chegar com PAEC, nunca vai ser chamado como Pão de Açúcar. E o Abílio Diniz não quer. A única saída é se patrocinar o futebol da Globo, ele não vai patrocinar. Então o que a gente vai fazer? Vamos mudar de nome. Aí é o seguinte, o Abílio Diniz, muito fã do meu querido companheiro mestre, cracaço José Silvério, ele pediu, eu fiz o meu campo, trabalhava com o Zé Silvério na época na Rádio Bandeirantes, o Abílio quer que o Silvério narre 4 gols imaginários do Pão de Açúcar / PAEC, para que ele determine qual vai ser o nome do novo clube. Aí, era, se não me engano, um era gol do Avis, outro era gol do Bandeirantes, outro era gol do Sagres, e outro era gol do Audax. Eu ainda brinquei com ele, pô, se ele já não chama de PAEC, não vai chamar de Bandeirantes também, né? Bandeirantes, o canal do esporte. E eu tava no grupo Bandeirantes na época. Aí o Silvério gravou, e que golaço do Audax, do Pão de Açúcar, não, do Avis, do Sagres e do Bandeirantes. O Abílio gostou mais de Audax e o virou Audax, que depois ele vendeu pro Mário Ponte Preta, que foi vice-campeão paulista em 2016. Então assim, caras, não pode, de boa. Então, aí voltando aqui, chama de Ancelotti, velho. Pô, não tem. Como a Globo chamava também, Juventus, de hoje Juventus. Não tô falando nem a pronúncia. Ou Inter de Milão. Velho, é a Inter.
Porra, não pode. É a O Inter. Lazio. É a Real Sociedade, não é o Real Sociedade. Isso, cara. É a maneira como se chama. Uma vez eu tava no Sport TV, isso mudou, tá? Isso melhorou. Aham. Eu fazendo um jogo em Limeira, Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Corinthians. Aí vem a ordem do Rio de Janeiro, é pra chamar de O Inter de Limeira. Sendo que a cabine no Major Levi Sobrinha é em cima da torcida. Eu falei, eu não vou chamar o time de O Inter de Limeira. Então eu passei a transmissão inteira, tendo que chamar a equipe de Limeira. O Leão, na época, inclusive no Sport TV, não podia nem chamar pelo apelido, não podia chamar de o Mengão, de Flamengo, Limeira. era só Flamengo, Fluminense, que até dá pra discutir. Mas, velho, tinha que chamar o time de O Inter de Limeira. Eu falei, não vou chamar de Inter de Limeira. E chamei de qualquer outra coisa, menos de Inter. Não que eu seja, assim, um libertário, mas, pô, de novo, vamos chamar as coisas pelo nome delas. É. E aí, no caso, era uma coisa... Mas tem era melhorado pior mesmo, ainda. assim como tu falou, tem melhorado, né? Tem. Não, Bom, mas ainda tem o Ancelotti lá. não, o Ancelotti, cara, de novo, cara, de novo, é a gente burrificar o Brasil, é achar que a gente não tem capacidade de falar o nome. E não é uma aculturação, é o teu nome, velho. Porra. Aliás, a torcida do Palmeiras, na época que chamava a Arena Palestra, começou a chamar RGT também, Rede Globo de Televisão. Porque é um puta desrespeito, cara. Porque se eventualmente, digamos, que a Aliança patrocinasse o futebol da Globo, talvez chamasse de Itaú Parque, sei lá. Pô, não, aí é pior ainda. Tô dizendo que é isso, mas é pior ainda, velho. De novo, a gente tem que ter. E eu já recebi em outras empresas também, falar, não chame. Aí que eu chamo. E tive problema assim. Eu já quase fui demitido na Bandeirantes porque estava falando mal de um torneio que a gente estava fazendo lá e quase fui demitido durante a transmissão. Aí deu uma segurada, eu não sou libertário assim, ou corajoso. Mas, de novo, tem coisas que a gente tem que brigar, cara, porque é o direito ao nome. Porra, Igor, eu não gosto de Igor, que seja. Enfim, Vamos chamar de IRC. IRC, velho. 3K, talvez, tudo bem, faz parte. Mas, de novo, sabe, você tem uma cerveja Flow, por exemplo, na Estrela Galícia aqui, pô, e aí, você não vai chamar? De novo? E já teve coisas, não estou dizendo que lá, é assim que aconteceram, que você às vezes não transmitiu um jogo porque o patrocinador master era concorrente de um patrocinador master seu. Não vou dar bola a tanta audiência porque vai aparecer um puta de um tapete no centro do gramado com concorrente no meu... Porra, e você não passa pro Brasil inteiro por causa disso. Bom, aí os caras... Foda, hein? Essa é a Rede Globo, hein? O cara e simplesmente expôs a hipocrisia da Globo, velho. É inacreditável, cara. Inacreditável. Globo assassinando Não, e sabe o que cara. acontecia quando eu via, sei lá, o Kleber Machado chamar a Lázio de O Lázio, ou Roma, eu já vi isso, tá? Eu ficava puto com o cara, velho. E na verdade não é o cara, é uma questão editorial da própria Globo, tá ligado? Que coisa absolutamente patética, cara. Essa parada que ele falou, que não é uma novidade também, mas enfim, é algo que eu acho que é danoso, que é triste, que é o departamento comercial mandando no jornalismo. É. E a Globo, por anos, deixou isso acontecer, né? E isso criou uma baita rejeição à Globo no quesito do futebol. O seu time, por exemplo, era comum ouvir a torcida do Santos xingando a Globo pra caralho. Chupa a Rede Globo, é o meu Santos campeão de novo. Faz Milton tempo, Leite... hein? Faz tempo, hein? Desde 2016 que eu não canto isso, hein? O Milton Leite, quando foi aí no nosso podcast, ele contou a história do dia, né? Que sofreu hostilidades nas cabines da Vila Belmiro. É isso, cara. A Globo sempre foi odiada. A torcida do Palmeiras odeia a Globo nesse sentido por conta justamente dessa questão do Allianz Parque. Assim, quando o Allianz surgiu, demorou, cara. Demorou pra Globo chamar o Allianz pelo nome de Allianz Parque, assim, estamos ao vivo falando da Arena Palmeiras. Pô, Arena Palmeiras vai pra puta que pariu, né, velho? Mas, ó, eu amo chamar a Neoquímica de Itaquerão. Eu amo. Desculpa aí, mas o Itaquerão está no meu coração. É um nome da hora, velho. Puta nome da hora. Nada contra a Neoquímica Arena, que patrocina lá e tudo bem. Mas Itaquerão é da hora pra caralho. Corintiano que é raiz. Raiz mesmo, ele falou, bora amanhã no Itaquerão, hein? Então, meio-dia na estação. Aí vamos na Neoquímica. Não, isso não é Corinthians, velho. Aí não dá. Não dá, porra. É igual o torcedor do Botafogo, amanhã é Engenhão, hein? Engenhão, hein? Engenhão, lógico. Milton Santos, um cracaço, ídolo, pá. Porra, não dá também. Milton Santos, pô, não dá, velho.
Desculpa. Ai, foda, cara. Ah, o São Paulino, amanhã é Morumbis. Não, pô. Não, nada de homofobia, é apenas o sotaque Nutella, meu sotaque É. Nutella aqui. Pô, Morumbis? Não, mãe, é Morumba. Morumba. Não, eu isso. nunca vi um São Paulino dizendo vamos no Morumbis. Claro, isso é diferente da Globo, tá? A Globo, como empresa de mídia, quando faz um jogo lá, tem que chamar o nome pela questão do patrocinador, porque é isso que faz o patrocínio existir, né? O dinheiro. Agora, o torcedor chama como quiser. Eu vou sempre chamar. Você ia chamar Vila Viva Sorte, hein? Pô, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Aí, vamos lá, Vila Viva Sorte, Rodolfo, quero conhecer. Ah, pô, vai tomar no seu cu, cara. Eu me Não, não recuso. dá. Eu me Também. recuso. Não dá.